Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Onde está a verdadeira casa de oração de Deus? É isso mesmo, onde está a verdadeira casa de oração? Seria esta casa o Vaticano, onde o Papa está? Seria esta casa de oração a Universal, Assembleia, Batista, Congregação, Adventista, Jeová, Budismo, templo de Oxum, o templo de Beuzebu, porque são tantos locais que eles usam para falar. Orar é falar com Deus, com algum tipo de Deus. O Deus da esquerda, o Deus da direita, o Deus da riqueza, o Deus da pobreza, o Deus da idolatria, o Deus da... e assim por diante. São vários e vários locais que eles se utilizam como local para falar com algum tipo de Deus, né? Mas se tratando da casa de oração bíblica, o que nós temos é isso daqui. Marcos capítulo 11, versículo 17, assim foi dito por Jesus. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito, abre aspas, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Será mesmo que Jesus de Nazaré, quando você lê Mateus 10, 5 e 6, que Jesus disse aos seus discípulos, né, ele ensinou os discípulos, não tomem o caminho dos gentios e nem dos samaritanos, mas anunciem o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus também disse à mulher cananeia, eu vim somente para os perdidos da casa de Israel. Então, como é que um gentil, um estrangeiro, iria frequentar a casa de oração, que no caso aqui era o templo em Jerusalém, se não tinha recebido orientações de Jesus e muito menos de seus discípulos? Se não faziam parte da obrigatoriedade dos ensinamentos de adorar Deus no templo em Jerusalém? E pelo contrário, gentios estrangeiros não podiam nem passar na porta, quanto mais entrar na casa de oração. Mas aqui colocaram, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Claro que, entre aspas, foi tirado de Isaías. Porém, essa casa de oração é o que a religião faz confusão. É a casa de oração que eles acham que é a Assembleia de Zeus, Universal, Católico, tal. Não. Porque isso lá atrás foi uma profecia. Uma profecia para um futuro ainda longínquo daquela época que Isaías falou. Não é aqui, ó? Vamos ver se na referência mesmo mostra onde está. Quer ver? Olha aqui, ó. Isaías capítulo 56, versículo 6 e 7. Olha aqui, ó. Aos estrangeiros, se você não sabe, aos não-judeus, que nem se eu estivesse lá, eu não sou judeu, eu não tenho sangue de judeu. Então, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, ou seja, prosélito, não o profanando e abraçam a minha aliança, as leis de Moisés, os mandamentos de Moisés, as obrigações de Moisés. 7. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos do meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, esta casa de oração para todos os povos não pôde ser o templo que havia em Jerusalém. Você entendeu? Então, não confunda alho com bugalho. Por que não podia ser? Porque o próprio mandamento em Salmo 122, versículo 1 ao 4, diz que somente foi dado um mandamento, uma lei, para os judeus adorar Deus no templo.
Aqui está, ó. Deixa eu ler isso aqui no texto da NVI, que fica mais... Ou NVT, ela fica mais claro para você entender. Aqui, ó. Na NVT, que eu escolhi. Tudo bem. Salmo 122, do versículo 1 ao 4. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. 4. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Conforme a lei requer. A lei foi dada para os gentios? Não. Foi dado para os judeus, para os israelitas, para as 12 tribos de Israel, para os filhos de Jacó. Então, como é que eu posso usar aqui Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7? Aos estrangeiros que se aproximam de mim, que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar no nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Então veja, quando uma pessoa passava a ser um prosélito, quando um gentil, um grego, um africano, um brasileiro, um exemplo, qualquer um não judeu, quando ele passava a cumprir as leis, ele se tornava tinha a obrigação de praticar as leis dadas por intermédio de Moisés. No finalzinho fala assim, ó, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não era o templo em Jerusalém. Eu vou te mostrar o porquê. Porque para essa conta fechar, se você usar o templo de Jerusalém, você entra no que está aqui escrito, ó, em Atos capítulo 22, versículo 27 ao 30. Veja o que acontecia quando um estrangeiro pensava em entrar no templo, lá em Jerusalém. Olha aqui, ó. Veja o que aconteceu quando os judeus desconfiaram que Paulo tinha levado um gentil, ou seja, um estrangeiro, para dentro do templo. Atos capítulo 21, versículo 27 ao 30. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. 28. Gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isto, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Olha que absurdo. Olha aqui. Israelitas, socorro. Por quê? Porque eles desconfiaram que Paulo tinha levado uma pessoa chamada Trófimo para dentro do templo. Por quê? Porque era proibido. Então, para os judeus, quando acontecia isso, se tivesse acontecido, era uma profanação contra aquele lugar, segundo os judeus, o local santo. Então, por isso que a casa de oração para os estrangeiros nunca pôde ser direcionada ao templo que havia em Jerusalém. A partir do momento que Cristo está nos dando o entendimento do Evangelho eterno, aí a conta fecha da seguinte maneira. Aí sim, é a verdadeira casa de oração espiritual de Deus, para todos os povos. Aí a conta se fecha quando você vai lá em João, capítulo 4, versículo 20 ao 24.
A mulher samaritana disse a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora e já chegou. Olha o que Jesus estava falando para a mulher samaritana. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então o que Jesus estava falando aqui para a mulher samaritana? Que já tinha chegado a hora que não seria nem no templo em Jerusalém e nem nos montes, local de adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores deveriam adorá-lo em espírito e verdade. Adorar em fé, com fé, acreditando no invisível. Acreditando que aquela mulher samaritana, os estrangeiros, os judeus, todos naquela época podiam adorar Deus livremente em seu local de trabalho, em seu local de divertimento, em seu lugar de passeio, andando nos bosques. Isso era, adorando aqui, ó, em espírito, porque em espírito, você falar é para a natureza carnal ouvir. Quando você o faz aqui no seu subconsciente, aqui que é que você pode ter um ponto de contato com o espírito, é aqui. Falando não, é aqui, ó. É você adorar amar o seu próximo como a ti mesmo. É ajudar o seu próximo naquilo que você estivesse ao seu alcance. Você estará adorando Deus em espírito e verdade. Então veja, com essa fala de Jesus, ele estava falando. Então aquela situação, a casa de oração para todos os povos, não era em Jerusalém. Isaías falou isso para o futuro, um futuro que a religião ainda não chegou, infelizmente. Um futuro que para a religião, na verdade, nunca vai chegar. Porque esse futuro se deu exatamente no período do dia do Senhor, que aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Quando se cumpriu esta profecia de Ezequiel, capítulo 37, que é a profecia do Vale dos Ossos Secos. Lá no finalzinho, quando você lê os 3 versículos finais, você entende que ia ser a casa de oração, o local, como seria a morada de Deus, que é Espírito. Olha aqui, ó, Ezequiel 37, 26. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 28. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Aí veio Paulo e também falou a mesma coisa. Paulo falou a respeito do que? Da morada de Deus, que pode ser semelhantemente considerada como uma casa de oração. Quando você lê Efésios 2:28, 2:22, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, quando aconteceu o cumprimento da profecia de Ezequiel, Vale dos Ossos Secos? Quando se cumpriu essa palavra que Jesus disse a respeito da morada de Deus? Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Veja, deixa eu colocar isso aqui no texto da NVI, que também é o que eu falo. Eu gosto de ler, às vezes, tem a NAA e a NVI. A NVI eu me sinto mais explicativa. Eu não vou ler o versículo 3, vou a partir do versículo 1. Olha aqui, ó. João disse assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ou seja, as coisas antigas, a história do Mar Vermelho, a história dos judeus, a diferença de judeus e gentios, tudo isso tinha ficado para trás. Versículo 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, ou seja, uma cidade espiritual. Não mais a cidade de Jerusalém que escravizava os judeus.
descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que dizia, que vinha do trono, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Olha aqui no versículo na Nova Almeida Atualizada. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Mas esse tabernáculo é o templo da Assembleia, da Universal, da Deus é Amor, da Batista, da Jeová, do Candomblé, da Umbanda, do Voodoo? Claro que não. Claro que não. O tabernáculo dele, a casa de oração dele é espiritual. É santa, pura, imaculada, sem defeito, sem vício, sem transgressão ou transgressões. A cidade, a Nova Jerusalém, é espiritual. O templo dele, o tabernáculo dele é espiritual. Então, onde está a verdadeira casa de oração de Deus? A verdadeira casa de oração de Deus está aí em você. Está no seu entendimento, está no seu coração. A verdadeira casa de oração de Deus está no seu próximo. Ah, mas o meu próximo é meu inimigo. Indiferente, ele é seu inimigo na carne. Mas tanto o espírito dele quanto o seu espírito são irmãos. E tem um único Pai, que é o soberano Cristo. Que é o soberano Alfa e Ômega. Que é o grandioso eterno Deus. Então, quando Isaías falou lá em Isaías 56, versículos 6 e 7, dizendo que os estrangeiros iriam fazer parte disso, não era questão de prosélito, porque prosélito condenou, Jesus condenou os prosélitos. Prosélitos que passavam a ter a sua liberdade trocada pelas leis de Moisés. Mateus 23:15. Jesus diz que os prosélitos eram merecedores 2 vezes mais da sepultura do que os próprios fariseus. Por quê? Porque aos gentios nunca foi dado nenhuma lei escrita em pedra. Moisés nunca deu nenhuma lei, um mandamento de escravidão, de morte, de trevas para gentio, não. Aí os gentios tendo a sua liberdade, praticando as transgressões da carne, sendo corrigido por aquilo. Aí o que eles faziam? Ia lá e se tornavam prosélito. Faziam a circuncisão, começavam a seguir as doutrinas de Moisés, viravam escravos. Entendeu? Então, a verdadeira casa de oração para todos os povos, ela se tornou espiritual a partir do ano 70. Quando aconteceu o grande e terrível dia do Senhor. Quando aconteceu o grande tribunal de Cristo, que foi do ano 66 à metade do ano 70. Que você pode achar tudo isso escrito em 22 capítulos. Claro que o 22º capítulo, ele é totalmente tendencioso, mas esse livro chama-se Apocalipse. É no livro do Apocalipse que você vai entender como foi sangrento, como foi atribulado para que a casa de oração do Criador, a casa de oração de Cristo, fosse estabelecida de uma forma espiritual dentro de cada um de nós. Basta você acreditar nisso, basta você viver isso, basta você confessar isso, que você estará 24 horas por dia orando, hablando, falando em espírito com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o Pai do nosso espírito, que é totalmente espiritual. Tá bom? Então é isso aí. Onde está a verdadeira casa de oração? Está dentro das pessoas. Ah, mas você quer dizer que uma prostituta é a casa de oração? Você quer ver um homossexual, um ladrão? Não, porque não é na natureza carnal. Porque a natureza carnal vai voltar ao pó. A natureza carnal é algo transitório, é algo com prazo de validade. Mas, na verdade, o que acontece é no entendimento, no espírito, quando você se converte a esse entendimento. Então, o seu entendimento passa a reconhecer a casa de oração em todas as pessoas. Porque a casa de oração não está na minha natureza carnal e nem na sua natureza carnal, independente do que você é, independente do que você faça. Porque a nossa natureza carnal, ela é morta, ela é sem utilidade para Deus, a não ser para praticar coisas que não prestam. Mas em nosso espírito, em nosso raciocínio espiritual,
é que está a verdadeira casa de oração de Deus, tá bom? Então eu vou deixar com você essa pequena mensagem e eu peço, se for útil, se foi útil para você, que você venha curtir, venha comentar, compartilhar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é só você ir lá embaixo, dar um valeu demais, ou então se torne membro desse canal e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.